Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de parasitologia, nossa segunda aula. Sou o professor Fabiano Vale e sugiro a todos que peguem caneta e caderno, façam suas anotações, porque esta aula já vai começar. Bem, como a aula 2, nós daremos continuidade à nossa aula um, aquilo que já foi discutido, Estávamos falando sobre a relação de parasita e hospedeiros, definitivos, hospedeiros intermediários. Então, vamos dar início, sequência à nossa aula. Bem, o parasito necessita de mais de uma espécie de hospedeiro para completar seu ciclo biológico. E um deles será o hospedeiro definitivo, e os demais são considerados hospedeiros intermediários. Bem, vamos então iniciar, já citando, o homem é o principal hospedeiro definitivo. No caso da esquistossomose, nele, o parasita apresenta a forma adulta, reproduz-se sexuadamente. Os ovos são eliminados por meio das fezes no ambiente, ocasionando a contaminação das redes hídricas naturais, como córregos, riachos e lagoas, ou artificiais, valetas, irrigações, os açudes, entre outros. Os primatas, marsúrpias, os gambás, ruminantes, roedores, lebres e coelhos são considerados hospedeiros permissivos ou reservatórios, porém não está nada claro a participação desses animais na transmissão e epidemiologia da doença. Falando do hospedeiro intermediário, o ciclo biológico do Manzoni depende da presença do hospedeiro intermediário no ambiente. Os caramujos, pertencentes à família Planorfibidae, são organismos que possibilitam a reprodução assexuada do rio minto, principalmente em coleções de água doce, com pouca correnteza ou até mesmo água parada. No Brasil, existem algumas espécies, glabrata, algumas espécies com nomes mais complicadíssimos, Flariantanofila, estão envolvidas na disseminação da esquistossomose, Então, existem aí no Brasil algumas espécies, diferentes espécies, com nomes aí um pouco complicados de se pronunciar, que estão envolvidas diretamente na disseminação da esquistossomose. Há registro da distribuição geográfica das principais espécies nos 24 estados, localizados principalmente nas regiões Nordeste, Sudeste e o próprio Centro-Oeste. Bom, vamos falar um pouco, das adaptações, que podem ser comportamentais, morfológicas, fisiológicas ou ainda estarem relacionadas a diferentes fases de desenvolvimento reprodutivo. Assim, diferentes parasitas apresentam tamanhos e formatos adaptados aos seus respectivos hospedeiros. Algumas adaptações contempla a maior parte das espécies de parasitas, como ciclo de vida curta, elevada taxa de reprodução, dando origem a muitos descendentes em um único evento reprodutivo. Desta forma, os parasitas garantem a manutenção da sua espécie, garantem a perpetuação da sua espécie de uma forma rápida e em grande quantidade. Há também ainda, nós podemos citar, algumas adaptações particulares que dependem de interações específicas como hospedeiro, adaptações comportamentais, morfológicas, fisiológicas, que estão relacionadas diretamente com as fases de desenvolvimento, né? Temos um exemplo aí, assim, diferentes parasitas apresentam tamanhos e formatos diferentes, O protozoário plasmódio, é um parasita intracelular, atingindo as células através da corrente sanguínea, Assim apresenta um tamanho pequeno. Já o parasita Taenia ou Tênia, e a própria Ascaris lumbricoides, apresenta tamanho de corpo maior na fase adulta, uma vez que eles se alojam, no sistema digestório. Além disso, possuem estágios larvais que
contribuem, né, para a sua ingestão pelo hospedeiro, né? O caso, a infecção e posteriormente a infecções. Essas formas, né, adaptativas, né, são muito importantes, né? Então, dependendo da necessidade individual de cada parasito, ele utilizará apenas determinada espécie de hospedeiro ou um grupo diferente de espécies. Quando o parasita exige apenas uma espécie de hospedeiro para completar seu ciclo biológico, é dito monoxeno. E se a espécie for sempre a mesma, será considerado extonoceno. O hospedeiro definitivo é o que apresenta um parasita em fase de maturidade, fase de atividade sexual, fase adulta. Exemplo do plasmódio, né? É o anófeles. E o Mansoni, o ser humano. No caso do intermediário, é o que apresenta o parasita em fase larvária ou em fase assexuada. Nós temos aí um exemplo, né, o Trypanosoma cruzi, que é o triatomínio, e o Mansoni, o caramujo. A adaptação é a marca do parasitismo, né? Mostra a evolução do parasita para melhorar o seu relacionamento com o hospedeiro. E esta evolução tornou o parasito, né? No caso, parasita invasor, né? Mais dependente do seu hospedeiro. Essas adaptações, né? Degenerativas, perdas ou atrofias de órgãos locomotores, aparelhos digestivos, hipertrofia, encontrada prioritariamente nos órgãos de fixação, resistência ou proteção e reprodução. Capacidade reprodutiva, né? Produção de grandes quantidades de ovos, como cistos ou outras formas infectantes. Tipos de reprodução, né? Reprodução mais fácil, mais segura, né? O hermafroditismo, partenogênese, esquizogonia, etc. E tropismo, para facilitar a propagação, reprodução e a sobrevivência. Existem diversos tipos de interação entre os parasitos e seus hospedeiros, mas com frequência provocam uma resposta do sistema imunológico com diferentes resultados. A destruição do próprio parasito, né, a cura da infecção, limitação da população parasitária, levando aí o equilíbrio da relação e a hipersensibilidade ou inflamação, podendo levar à necrose do tecido em torno. Bem, nem sempre a presença de um parasito em um hospedeiro indica que está havendo uma ação patogênica do mesmo. Geralmente ocorrem poucos distúrbios, pois há uma tendência de equilíbrio entre a ação do parasito e a capacidade da resistência do hospedeiro. Desta forma, vê-se que a ação patogênica dos parasitos é muito variável. Bem, agora nós vamos falar das ações patogênicas, né, dos parasitos, né, sendo muito variadas, né, então podendo ser exfoliativa, ação tóxica, mecânica, traumática, irritativa e anóxia. Bem, então vamos lá, né? A ação exfoliativa é quando o parasita retira nutrientes do hospedeiro. O exemplo da criança que está com lombriga, ela come, come, come e não está satisfeita. O parasita retira todos os nutrientes. Exemplo disso é a competição pelo parasita lumbricoides. São tantos parasitas lumbricoides que eles ficam competindo entre si para retirar os nutrientes do hospedeiro. Bom, nós temos aqui, né, como exemplo, né, o Diphylobatrium, né? Ele ingere, por exemplo, B12, né? Ele se alimenta desse nutriente B12 do hospedeiro, né? E isso também trazendo aí uma forma, né, prejudicial. Temos o Schistosoma mansoni, né, que acaba ingerindo, né, se nutrindo, né, em média de 2,5 miligramas de ferro por dia. Isso é muito grave. Foliativa, né, como nós citamos, é quando o parasita absorve os nutrientes ou mesmo o sangue do hospedeiro. Podem deixar pontos hemorrágicos da mucosa quando abandonam o local de sucção. A ação tóxica, né, acontece quando algumas espécies produzem enzimas
ou metabólicos que podem lesar, né, o hospedeiro. Bem, são feitos, né, de produtos metabólicos do parasita que são tóxicos ao hospedeiro. Isso pode agredir, por exemplo, a parede da mucosa intestinal, né? Temos também a ação mecânica, né? Algumas espécies podem impedir o fluxo de alimento, tanto da bile ou de absorção alimentar, né? Bom, esta ação, né, ela pode ser exercida, né, uma ação exercida pela presença do parasito em determinado órgão, podendo ser uma ação destrutiva ou obstrutiva. Por exemplo, né, uma necessidade, né, de uma intervenção cirúrgica devido a uma obstrução no aparelho, né, digestivo, no estômago, né, devido ou então no intestino, né, mais certamente falando, devido à presença gigantesca, né, de várias lombrigas, né, o Ascaris lumbricoides, né, causando aí então uma obstrução e aí tendo que ter uma intervenção, né, cirúrgica para poder remover mecanicamente esses parasitos. Ação traumática, né, provocada geralmente pela migração de formas larvais de ramintos, embora vermes adultos e protozoários também possam fazê-lo, né? Essa, essa ação traumática, né, ela, quando mais ou menos assim, o parasito, né? Ele provoca traumas no hospedeiro, tanto na forma adulta quanto na forma fase larvária, né? Nós temos aí exemplos, né? Como o próprio ancilostoma, né? Do Odenari, o Necatorus americano, que fere a mucosa intestinal, causando traumas, né? Temos aí a ação irritativa. Alguns parasitos têm a propriedade de sensibilizar o organismo humano, causando fenômenos alérgicos. Bem, essa ação, né, a presença constante do parasita, né, que sem produzir lesões traumáticas, mas acaba produzindo a irritação devido à sua permanência, à sua persistência naquele local, né? Temos aqui então a anóxia, né? Qualquer parasito que consuma oxigênio de hemoglobulina ou produza anemia. É capaz de provocar, né, uma anóxia. Bem, ocorre, né, o grande consumo de oxigênio pelo parasito, né, nas hemácias. Então esse parasito ele se alimenta das hemácias, né, que faz o transporte de oxigênio e acaba provocando, né, a anóxia generalizada. Temos também relações, né? Nós já falamos muito, né, entre as relações entre seres vivos, falamos principalmente na primeira aula, né? Podemos classificar as relações entre seres vivos inicialmente, né, intraespecíficas e interespecíficas, né? Harmônicas positivas e desarmônicas negativas, né? Temos também relações harmônicas que ocorrem entre organismos de espécies diferentes, né? Mutualismo, comensalismo e simbiose. Bem, nós vamos falar agora, né, então, um pouquinho de cada, né? O mutualismo é uma relação ecológica que ocorre entre as espécies diferentes e que beneficia todos os envolvidos na interação. Em virtude, né, desse benefício da associação, considera-se mutualismo como exemplo de uma relação harmônica. Temos o comensalismo, né, uma relação ecológica, né, em que apenas um organismo é beneficiado, mas o outro não sofre nenhum malefício. Nenhum organismo vivo sobrevive sem interagir com o outro, havendo sempre algum tipo de relação. Temos também, né, a simbiose, né, um termo, né, que vem do grego que significa viver junto. Esse termo utilizado pela primeira vez em 1879, né, para definir a associação íntima estabelecida entre organismos de diferentes espécies. Não podemos também deixar de citar relações desarmônicas, né? São interações entre esses seres vivos, né, que causam prejuízo a um dos indivíduos. Os exemplos, o canibalismo, predação,
competição e parasitismo. Bom, essas relações podem ocorrer entre seres da mesma espécie ou de espécies diferentes. Bom, bem, alunos, chegamos então, né, a nossa final, né, a nossa segunda aula, né? Estamos aqui vendo aqui o slide, competição, canibalismo, né, parasitismo e predatismo, né? Bem, então finalizamos, né, mais uma aula, né, nossa segunda aula. Vocês vão receber, né, essa aula em formato também de slide e mais um vídeo complementar que nós já iremos entrar aí, né, para estudar aí o nosso primeiro parasita, né? Nas demais aulas nós vamos escolher alguns parasitos, né, principalmente aqueles que vocês mais vão atuar, né, de frente como profissionais técnicos de enfermagem, né, principalmente, né, nas regiões, nas unidades básicas de saúde, principalmente nas áreas onde o saneamento básico, né, é fragilizado. Né? Então é muito importante esse conhecimento para você, técnico, né? Para que você detenha esse conhecimento, para que esse conhecimento te auxilie aí no seu dia a dia, no desenvolvimento das suas atividades profissionais. Né? Então, um grande abraço, até a próxima aula. Não esqueçam, teremos atividade e mais um vídeo complementar, já citando aí o nosso dito. Até mais, alunos!